Olá, sejam bem-vindos para esse evento super especial que é a Mega Live sobre endometriose. Lembrando que estamos no Março Amarelo, né, e tivemos algumas lives já, algumas lives internacionais, algumas lives nacionais com pessoas super renomadas, a Michele J, que é nutricionista especializada em endometriose, o André Vinícius, que é uma celebridade, né, no mundo da menopausa, dos hormônios e também da endometriose em tratamento clínico. E hoje eu estou aqui junto com vocês, tá? E eu cumpri o que eu prometi sobre responder inúmeras perguntas e respostas, tá? E hoje é o dia que vocês vão saber tudo sobre endometriose. Então, aproveitando, quem estiver aqui, se quiser colocar da onde está assistindo essa live, seja aqui do Brasil, seja de fora, Portugal, Estados Unidos, Europa, quem estiver aí na Austrália, Nova Zelândia, semana passada atendi uma paciente da Nova Zelândia, e sejam muito bem-vindos. Quem ainda não estiver, se conhece uma amiga, um amigo, um casal que quer saber mais sobre endometriose, dispara o direct para poder avisar que eu estou online. Então, sejam bem-vindos a todos aí. Tá? Lembrando de uma coisa, gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, coloque na caixinha, nesse balão com ponto de interrogação. Se por acaso ficar passando nos comentários, aí às vezes eu estou no meio de uma explicação e a pergunta passa e a gente não vê, tá? Então, deixando na caixinha. Então vamos lá. Hoje é como eu falo para minha filha, né? Quando eu estou passeando com ela sozinha, hoje sou eu e você e eu. Lembrando, primeira coisa, endometriose, ela é uma doença crônica, tá? Que afeta as mulheres, principalmente em idade reprodutiva. Ah, afeta adolescente? Afeta adolescente. Afeta mulheres na pós-menopausa? Afeta mulheres na pós-menopausa, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E como uma doença crônica, tá? Lembrando que a gente sempre fala, ela não tem cura. É uma doença que a gente ainda não descobriu a cura. O que a gente sempre busca na endometriose é uma remissão, tá? E o que é a remissão? É tornar essa doença inativa. Ela está lá, mas ela não está trazendo problemas naquele momento, tá? E o que é a endometriose? É a presença de um tecido, tá? De células semelhantes à da menstruação, só que ela fica fora da cavidade do útero. Então ela se propaga no ovário, nos ligamentos, no peritônio, que é uma camada fininha que recobre todos os órgãos. Ela pode ficar no intestino, nas trompas, na bexiga, no ureter, no diafragma. Tem casos que tem mulheres que têm endometriose no tórax, que todo mês que elas menstruam, elas têm dor ao respirar. Algumas delas têm endometriose no trato respiratório, então quando ela menstrua e ela tosse, sai sangue. Mulheres têm endometriose no nariz, na ponta do dedo, no umbigo, eventualmente até no cérebro, tá? Então, endometriose ela pode se alocar em tudo que é parte do corpo. E tem endometriose em homem? Tem relatos de endometriose em homem, tá? Então a gente não sabe como e não sabe o porquê, e aí nós caímos dentro das milhares de teorias que tem endometriose. Porque o que a gente sempre fala, o que se propaga por aí? Que endometriose é uma doença que ela começa lá dentro no útero, na cavidade, e quando a mulher menstrua, um pouco dessa menstruação vem através das trompas, das tubas uterinas, e cai no abdômen, tá? Só que nós descobrimos que 95% das mulheres tem esse refluxo menstrual, né? Tem essa passagem da menstruação pelas trompas para a cavidade. Então, o porquê que 95% das mulheres não tem endometriose? E aí começa a gente a pensar em todas as possibilidades, tá? A primeira, e uma das mais aceitas hoje, é que o sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, que deveria dar conta dessas células que estão no lugar errado, ele está deficitário, tá? Seja porque
a mulher dorme mal, seja porque ela se alimenta mal, seja porque ela vive doente, não, quando deveria ter suplementação de algumas vitaminas ela não faz, não faz exercício físico, ou seja, são todas um tipo de comportamento ou uma qualidade de vida que faz com que o sistema imunológico ele seja deficitário. E aí as células de endometriose se aproveitam e vão propagando. Tá? Agora, existem outras teorias, tá? Um exemplo delas, que a gente chama de células embrionárias, aí, ou células totipotentes, que a gente chama de pó de tudo. Imaginem que no nosso corpo nós ainda temos células guardadas, que são células embrionárias, ou seja, elas são aquelas células primordiais que elas podem se transformar em qualquer célula dependendo da necessidade do corpo. Então, uma dessas possibilidades seria essa célula se transformando em célula de endometriose, tá? Entre milhares de outras teorias, mas hoje a gente acredita que a endometriose seja esse combo entre as células que estão se propagando, um pouco do que reflui, um pouco do que se propaga ali na região atrás do colo, mas em contrapartida muito disso pelo déficit ou pela incapacidade do sistema imunológico de combater essas células. Tá? E aí, quais são os principais problemas que a endometriose traz? Ela traz dor e ela traz infertilidade. Traz entre outras coisas, mas vamos citar essas duas primeiro. Primeira coisa, dor. Dor é uma coisa muito, muito, muito peculiar e subjetiva, ou seja, cada mulher ela interpreta a dor de uma forma diferente, porque quem interpreta a dor não está lá embaixo na pelve, a dor ela é interpretada aqui na cabeça, tá? Então, coisas como memórias de dor ou algum trauma que a mulher teve na infância, tudo isso aí ele potencializa a dor, ou seja, se eu tiver uma microlesão no útero e essa microlesão ela não tem um potencial muito grande de causar dor, só que se a mulher teve uma experiência dolorosa, seja com qualquer coisa, traumas na infância, abuso e assim por diante, aquela pequena lesão, o cérebro pode estar sensibilizado e qualquer pequena dorzinha ele já explode essa intensidade de dor. Tá? Então lembre-se que dor é uma coisa subjetiva, ou seja, duas mulheres que tenham exatamente os mesmos focos de endometriose, elas podem interpretar a dor de uma forma diferente. Tá? Então, por isso que quando a gente está no consultório e eu pergunto para as mulheres todos os tipos de dor, eu pergunto para, olha, esse tipo de dor na menstruação, para você de 0 a 10, sendo 0 nenhuma dor e 10 a pior dor do mundo. Eu quero que você responda, eu quero que as pacientes respondam, porque eu preciso saber qual que é a importância daquela dor para você. Tá? E eu vou fazer essa pergunta de novo depois de um tratamento, seja ele clínico, seja um tratamento cirúrgico, porque eu vou querer saber o quanto que o tratamento que a gente combinou, que a gente sugeriu, foi benéfico para você. Tá? Então a única pessoa que pode responder isso aí é você, tá? É a paciente. Então a gente sempre pergunta a intensidade de 0 a 10. E aí a gente começa pela dor principal, né? Dor na menstruação. Toda mulher tem dor na menstruação? Nem toda mulher tem dor na menstruação. Ter dor na menstruação é normal? Eventualmente até uma cólica pequena pode ser. Porque o que a gente está falando? A gente está falando de um órgão, que é o útero, que é estritamente muscular e para eliminar a menstruação ele vai fazer o quê? Contrair. E ele tem terminações nervosas sensíveis. Então assim, leve cólica às vezes pode acontecer. Tá? Então, não pense assim, não, eu não posso ter absolutamente nenhuma dor, ou então aquela mínima dor já é caso que eu tenho que operar. Não, não é assim. Tá? Nesses casos, a gente acaba instituindo tratamento clínico. Então, eu pergunto, de 0 a 10, quanto para você é essa dor ao menstruar? E esse é o primeiro D. Vocês lembram dos 6 Ds?
Esse é o primeiro D, a dismenorreia ou dor ao menstruar. Então a dismenorreia, ela aparece, obviamente, durante a menstruação, tá? Então naquele período de 3, 5, 7 dias onde a mulher costuma ter o sangramento. Tá? Para aquelas mulheres que estão bloqueando a menstruação, teoricamente não deveriam ter dor durante a menstruação, porque ela não está menstruando. Tá? Agora, se eu estou usando o DIU, e o DIU às vezes deixa um escape, um sangramento, uma borra de café. Ah, mas essa borra de café vem certinho, todo mês. Então talvez seja uma pequena menstruação. O DIU não seja o suficiente para bloquear completamente o ciclo ovariano e a consequência do ciclo ovariano no útero, tá? Que é a menstruação. Então essa é a primeira. Aí depois a gente passa para a segunda dor, que é uma das mais frequentes que tem, que é a dor durante a relação sexual. Tá? E aí é muito importante nós separarmos em duas. A dor de entrada, que é a dispareunia de entrada. Entrada mesmo, logo na entrada, quando o pênis está entrando ali no vestíbulo vaginal, logo no comecinho. E a dor profunda, tá? Então vamos separar as duas. A dor típica da endometriose, ela é a dor profunda, tá? E o que acontece? Se a gente imaginar, tá, que o eixo do pênis junto com o eixo da vagina e do útero, eles têm uma combinação que tipicamente essa dor ela costuma aparecer quando a mulher está tendo relação de barriga para baixo, ou o famoso de 4, né? Porque os eixos eles fazem com que o pênis ele encoste, ele toque atrás do colo do útero, que é a região de maior frequência de ter os implantes de endometriose, entre o útero e o intestino, ali no fundo vaginal, nos ligamentos uterossacros. Tá? Então essa é a dispareunia profunda. E a gente pergunta para a mulher, você tem dor na relação? Sim. Ah, tem dor profunda? Tenho. Tem alguma posição que piora? Ah, tem. De 4, ou de barriga para baixo. E, tem alguma... Outras vezes acontece assim, tem alguma dor? Tem dor na relação? Não, não tenho dor nenhuma. Me conta uma coisa, assim, de barriga para cima dói? De barriga para cima não. De barriga para baixo? De 4? Não, essa aí eu não faço, porque isso aí dói demais. Então, quer dizer, vejam bem, se a gente não insiste na pergunta, tem muitas mulheres que às vezes essa dor vai passar batido, porque ela já assumiu que naquela posição de barriga para baixo não tem como fazer, porque ela sente dor. Então ela até esquece daquela posição. Tá? Então o que acontece? A gente às vezes é incisivo nessas perguntas, porque esse mapeamento, tá? Mental ajuda muito a gente já a tentar descobrir onde estão os focos de endometriose. Só na conversa. Só na conversa. E depois dessa dispareunia profunda, ou dor na relação sexual na profundidade, nós passamos a dor na relação na entrada. E qual que é o perigo disso? O que isso conta para mim? Se ela tem dor na entrada, ou ela não está tendo boas preliminares, ela não está lubrificada, ela pode ter eventualmente até uma atrofia vaginal, que a vagina está muito, muito fininha, muito atrófica, sem hormônio. Ela pode ter traumas da infância, tá? Isso aí acontece muitas vezes com meninas que tiveram algum trauma na infância e tem dor na relação sexual logo na entrada. E aí o que é mais perigoso, muitos anos de endometriose maltratada, com dor na relação sexual, e aí vem a bola de neve. Então a mulher teve a primeira relação sexual ou com o parceiro, teve algumas, foram super boas, tal, e de repente teve um dia que ela teve uma dor na relação que ela ficou com aquilo na cabeça. E falei, opa. E aí isso aconteceu num dia e ela marcou de sair com o namorado ou eventualmente o marido. E aí ela ficou com aquilo na cabeça e ela falou, será que a gente vai namorar de novo e será que eu vou ter aquela dor? Então aquilo fica na cabeça, impede a mulher de eventualmente ter um desejo, primeiro que é a libido,
E se não tem desejo, às vezes não tem relaxamento da musculatura da pelvis, principalmente da musculatura do vestíbulo ali vaginal, tá? Vai ter uma lubrificação diminuída ou às vezes até inexistente, e aí vai desencadear um quadro de dor, dispareunia de entrada, dor na entrada, tá? Então, e se isso for crônico, se isso não for tratado, tá, a gente passa a ter uma dor chamada de dor crônica, que ela independe do ciclo menstrual. E muitas vezes, quando o caso é muito grave, nós operamos, tiramos todos os focos de endometriose, às vezes aquele caos na pelve, deixamos tudo limpinho, zero foco, aquela cirurgia perfeita e a mulher ainda tem dor. Por quê? Porque ela teve uma sensibilização central, ela adquiriu uma memória de dor. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente identificar, tratar, seja clínico ou cirúrgico, para que a gente evite que esse quadro doloroso, maltratado, se torne uma dor crônica, onde, eventualmente, até fazendo cirurgia, a gente não consegue resolver 100%. Tá? E o que a gente faz na análise, no exame físico? A gente faz a palpação e às vezes descobre o que a gente chama de dor miofacial, mas eu vou voltar nisso. Então, essa é a dor na relação sexual ou dispareunia, profunda ou de entrada. Tá? Passamos à disúria. O que é a disúria? Disúria é a dor ao urinar. Tá? Então, quando essa mulher sentou para fazer xixi e dá aquela cólica, tá fazendo xixi, tá dando aquela cólica. E qual que é o problema aí? Pode ser muito facilmente confundida com infecção urinária, tá? Pode ser facilmente confundida com cistite intersticial, que às vezes é um quadro mais chato de tratar, tá? Porque eventualmente não tem infecção, mas é uma dor causada pela musculatura da bexiga. Tá? E o que tem na disúria? Normalmente esses focos de endometriose eles estão localizados na bexiga. Então, se a mulher tiver algum foco que está no ureter, que é o canal que traz a urina do rim até a bexiga, esse foco ele não causa disúria. Só vai causar disúria aquele foco que está na bexiga. Tá? Então, isso é outra coisa. Disquesia. Tá? A gente encontra eventualmente disquesia com S ou com Z, mas provavelmente é uma disquesia com Z que vem do latim. Tá? Disquesia é a dor ao evacuar. Então, bate aquela vontade de evacuar e aí, lembrem-se o que eu falei, essas dores elas acontecem ou pioram na época do ciclo menstrual, tá? Na época da menstruação. Essa dor, mulher tá no banheiro, tá fazendo cocô, evacuando e ela sente uma dor insuportável, ela assume uma posição de defesa, ela não quer falar com ninguém, às vezes ela tem até um reflexo vagal que que a gente imagina, né, cai a pressão, até apaga, tá? Até algumas mulheres apagam e não conseguem nem contactuar. Então essa é a disquesia, que pode ser facilmente confundida com uma constipação crônica, ou seja, dificuldade ao evacuar, que não tem nada a ver com endometriose, mas que é uma coisa crônica da mulher, ou seja, ela foi a vida inteira assim, teve dificuldade para evacuar, eventualmente se alimenta mal, não toma água, não come fibra, isso tudo piora o quadro. Tá? E, às vezes, alguma hemorroida, alguma fissura anal. Tá? E, normalmente, esses casos de disquesia eles são muito relacionados à endometriose intestinal. Não necessariamente que invada o intestino, mas, eventualmente, que esteja muito, muito próximo. Tá? E a gente vem para a dor pélvica crônica, é o quinto D. Tá? Nesse quinto D, parte um pouco do que eu já contei para vocês na época, no momento que eu falei da dispareunia de profundidade, dispareunia de entrada, que é aquela mulher que teve anos e anos e anos de história de dor e que essa endometriose ela foi maltratada e aí ela adquiriu uma memória, tá? E essa memória ela se perpetua. E aí entra um ponto também na questão dos gatilhos musculares, né? Quando a gente faz o exame físico. Aí outro D, que é a dificuldade ao engravidar. Né? Muitas mulheres às vezes descobrem a endometriose quando estão tentando engravidar. Lembre que eu falei, dor é uma coisa subjetiva. Às vezes ela tem muita endometriose,
nunca pensou nisso porque nunca teve dor, ou achou que uma cólica fosse normal, e quando ela foi tentar engravidar não conseguiu, começou a fazer os exames, pesquisas e tal, e afim, e aí descobriu endometriose. Tá? E essa dificuldade em engravidar. E aí vem outros sintomas peculiares, tá? Como a fadiga ou cansaço. Ah, doutor, eu estou todo dia cansada. Não, a gente, por exemplo, vive em uma cidade que nem São Paulo, vai para lá, vem para cá, sobe, desce, pega a criança na escola, vai para a cirurgia, às vezes está no centro cirúrgico 6:30 da manhã, acordamos às 5. O dia a dia é cansativo, mas de tempos em tempos a gente observa que algumas pacientes têm um cansaço assim descomunal e elas sobrevivem ao dia a dia. Tá? Tive uma paciente que operou, veio dos Estados Unidos para cá para operar, e a aeromoça, e ela foi um dos primeiros trabalhos que ela estava fazendo, que era no avião, né? Ela falou, doutor, estou me sentindo diferente, eu estou muito disposta no meu turno, assim, parece que eu não sinto mais aquele cansaço. Eu falei, exatamente por isso, porque como a endometriose é uma doença inflamatória, ela consome muito, a gente fica cansado o dia inteiro. Né? Então, tá aí a fadiga, o cansaço. Um outro sintoma que é muito peculiar para aquelas mulheres que têm endometriose no diafragma, tá? O diafragma é um músculo da respiração que ele fica entre o tórax e o abdômen. Tá? O diafragma não deixa passar o intestino, o fígado, tudo lá para cima, tá? E não deixa o pulmão descer. Então, quando existe endometriose no diafragma, durante a menstruação, a mulher sente dor no ombro, tá? Porque a endometriose no diafragma ela passa muito perto de um nervo chamado nervo frênico e irrita, e o peritônio também irrita, e ela eventualmente tem dor no ombro, tá? Principalmente dor no ombro direito. Tá? Então, esses são alguns dos sintomas, principais sintomas da endometriose. Tem mais sintomas? Tem milhares de outros sintomas, tá? Mas esses são os mais típicos. E aí vamos passar para o exame físico. Uma vez que a paciente ela veio para o consultório, ela me contou toda essa história dela, a gente esmiuçou todos os sintomas, a hora de a gente examinar. E muitas mulheres perguntam, doutor, mas o senhor tem os exames? O senhor já me perguntou tudo, por que precisa examinar? Então, vou contar um caso para vocês, semana passada. Até conversei com a paciente agora. Veio com todos os exames, tal, bem detalhados, só que quando a gente foi examinar, ela tinha endometriose atravessando a vagina, ou seja, no exame físico eu consegui no especular ver que atrás do colo tinha um implante grande atravessando o fundo vaginal. Tá? Isso aí são todos os detalhes que vão fazer muita importância para a nossa conduta, tá? Seja ela clínica ou cirúrgica. E aí durante o exame físico o que a gente faz? Nós examinamos abdômen, normalmente, vemos se tem muitos gases, porque a gente sabe que uma dieta mal conduzida ou uma alimentação ruim seleciona bactérias ruins, e essas bactérias ruins elas vão ter produtos ruins, né? Elas vão produzir mais gases, vão produzir mais cólica, o que a gente chama de disbiose intestinal e uma alteração da microbiota. O que é microbiota? E o microbioma são as bactérias que estão no intestino, que ajudam a digestão. Tá? E aí vem junto síndrome do intestino irritável, que está muito relacionado à endometriose. Tá? Então tudo, a gente tem que esmiuçar tudo, como come, como dorme, tudo. E aí, abdômen, palpamos algumas regiões, às vezes alguma musculatura profunda, nós descobrimos uma dor chamada dor miofacial, que é a dificuldade de relaxamento de alguns músculos do corpo. Tá? No exame físico vaginal, nós observamos tudo também, tá? E principalmente no exame de toque vaginal, nós procuramos ver se em toda a parede vaginal, ou seja, atrás dela tem a musculatura pélvica, se existe algum ponto de gatilho de dor. Tá? Que aí já traz pra gente, se a gente descobre algum ponto de gatilho de dor, a gente já imagina que essa mulher possa ter dor miofacial. Tá? E essa dor miofacial, ela não sai com cirurgia. Talvez a causa dela saia com a cirurgia, mas a consequência é que ela não. Então, algumas medicações, relaxantes musculares via vaginal, ou também fisioterapia pélvica é extremamente importante.
tá? As fisioterapeutas, elas tiram a dor com a mão, às vezes, fazem biofeedback, fazem TENS, fazem inúmeras coisas e dá muito, muito alívio, tá? Então, tá aí o exame físico. E aí, o que tem para complementar? Os exames de imagem, tá? E os dois principais são ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal para pesquisa de endometriose e a ressonância de abdômen e pelve com preparo intestinal para pesquisa de endometriose profunda. Esse é o nome tudo. Se não tiver esse nome tudo, tá? Normalmente às vezes não se faz um preparo ou não se faz o protocolo, tá? E aí a gente bate numa tecla que é muito importante. Muitas das mulheres, elas não fazem, não seguem o que a gente pede, tá? Seja às vezes porque o exame é muito caro, seja porque não tem disponibilidade, a gente sabe dessa dificuldade, tá? Mas sempre que vocês puderem passar com especialistas que nós temos conhecimento da reputação, é muito importante, porque nós sabemos que eles tudo que eles falam é aquilo que nós encontramos durante a cirurgia. E isso, a quantidade de doença que eles encontram, vai ditar, bem provavelmente, qual é o tratamento que a gente vai ter. Seja ele tratamento clínico, seja ele tratamento medicamentoso. Tá? Uma vez definido isso, se a mulher tiver poucos sintomas, tiver pouca doença, é bem provavelmente que a gente vai seguir com tratamento clínico. Tá? E dentro desse tratamento clínico, o que existe? O bloqueio do ciclo ovariano, seja ele com anticoncepcional oral, e aí dentro do anticoncepcional oral, o ideal é bloquear o mês inteiro, não fazer pausa. Tá? Tem alguns compostos agora eu esqueci o nome fantasia, o nome verdadeiro, só lembro do nome do remédio, tá? Que foram preparados para endometriose. Tá? E a gente está falando de progesterona. E outra coisa que é importante, fora o bloqueio hormonal, alimentação, tá? Evitar carne vermelha, tá? Que tem uma transformação, ajuda a ter uma transformação maior do estrogênio, tá? Evitar, aí entre outras coisas que até entra numa orientação global. Tá? Glúten às vezes causa muito problema, leite e derivados causam muito problema, ou seja, ter uma dieta super regrada para que essa dieta possa promover o crescimento de bactérias boas, e essas bactérias boas trazerem uma uniformidade aí ao intestino, tá? Trazendo menos cólica, menos gases e com certeza muitas outras melhores resultados. Tá? Então alimentação é uma coisa. Sono. É durante o sono que o nosso corpo descansa. Tá? E assim, doutora, eu durmo 10 horas por dia. Assim, não me importa se você dormir 10 horas por dia. Eu prefiro que você durma 5 horas bem dormidas do que 10 horas. E o que é o sono bem dormido? É aquele que atinge os dois níveis de sono, o superficial e o profundo. No sono superficial, a gente até sonha, tá? A gente descansa o cérebro, mas a gente não descansa o corpo, tá? Então, o sono, ele tem que atingir... E assim, não pense que a gente dorme no sono profundo, fica inteiro nele e depois acorda. Não, a gente oscila entre um e outro. Tá? Então, muitas pessoas que às vezes vão para academia muito tarde, ou comem muito tarde, ou tomam café depois das 2, 3 da tarde, tudo isso aí prejudica e faz com que o nosso corpo atinja somente o sono superficial. E o sono superficial não faz o corpo descansar. E aí, para aquele corpo que dormiu, mas não descansou, o que acontece? Qualquer tipo de, vamos dizer assim, se para uma mulher normal isso aqui é uma pressão, para uma mulher que está com endometriose, que não dorme bem, a falta de sono vai fazer com que o cérebro dela interprete essa mesma pressão como dor e não mais só como pressão. Tá? Então o sono é extremamente necessário.
tirem as telas, tirem a luz azul, né? A gente sabe, a luz branca que a gente vê é uma combinação de luzes, de cores, tá? E por trás dela, das telas que a gente vê todo dia, tem uma luz azul que é prejudicial. Tá? Para todo mundo que usa telefone, existem formas de tirar a luz azul a partir das 6 horas da tarde, que isso vai ajudar a produção de melatonina, vai ajudar o corpo a entender que tá na hora de dormir. E sempre chegarem 6 horas da tarde, não acendam todas as luzes da casa, tá? Deixem uma quantidade de luzes menores, tirem a luz branca, deem preferência por luz amarela, tá? Tudo isso influencia. E para o sono também influencia temperatura, tá? Entre 21 a 23 graus, idealmente é a temperatura onde a gente deveria dormir. Nem muito frio, nem muito calor, tá? Isso é super importante. Então falamos de sono, falamos de um pouquinho de alimentação, tá? Que vocês viram a live com a Michelle. Fala de exercício físico. Tá? Exercício físico é extremamente importante. Ah, mas doutor, eu tentei e dói. Dói, tá? Principalmente no começo, para as mulheres que têm dor, que estão com endometriose, o exercício físico dói. Mas eu garanto para vocês, eu tinha uma paciente, tinha uma conhecida, fiz até live com ela, tá lá atrás no Instagram. Ela é personal, tá? Mora nos Estados Unidos. Ela ia uma vez por semana, ia no pronto-socorro tomar morfina. E aí ela deu um rebuliço na vida dela, falou, não, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. E ela passou a fazer exercício. E ela falou, foi extremamente difícil o começo, tá? Esse começo foi muito ruim. Só que ela falou, gradativamente foi melhorando. E aí hoje ela falou, eu não consigo viver sem exercício. Tanto que ela é professora de inúmeras mulheres, inúmeras brasileiras, montou uma academia na casa dela. E ela é super fit, come super bem, prepara o alimento dela, as marmitas dela. Então é um caso muito legal de se contar. Saiu da morfina para ser completamente fit. Né? Então tá aí o exercício físico. Meditação, tá? É outra coisa. A gente vive no dia a dia super estressado. Tá? A gente nunca está pensando no agora, está sempre pensando no amanhã. E é o que a gente chama do mindfulness, né? Mindfulness traduzindo aí, praticar o hoje. Né? Assim, apague tudo, desligue a luz, deixe tudo em silêncio, tente estabelecer uma conexão com você, respire fundo, tá? Então, tudo isso aí é muito bem praticado. E assim, no exercício físico, que a gente estava comentando, para quem for começar, dê preferência por exercícios de baixo impacto, ou seja, natação, hidroginástica, tá? Pilates. Pilates às vezes tem alguns exercícios bem pesados aí, mas então faça algum tipo de treino, alguma seleção que seja um pouco mais leve e com o tempo vocês vão aumentando essa intensidade, tá? Acreditem, vai ser muito benéfico para vocês. Ah, todo dia quando a gente vai fazer academia, hoje eu fui nadar 2 quilômetros. Tava com vontade? Não, tava com zero vontade, tá? Mas eu fui. E depois que eu terminei, eu me senti muito bem, tá? Às vezes a gente vai fazer exercício mesmo sem vontade, mas depois é recompensador. E aí, esse é o tratamento que a gente recomenda para todo mundo, que vai operar, quem não vai operar. Falei do anticoncepcional oral, DIU. DIU é recomendado? Super recomendado, tá? Principalmente para quem tem muita dor ao menstruar. Para quem tem endometrioma, cisto de ovário não é muito bom, tá? Porque o endometrioma às vezes ele continua crescendo apesar do DIU, apesar do bloqueio. Implantes, tá? Também são bem-vindos. Não é muito legal para quem está na iminência ou para quem vai tentar engravidar num futuro próximo, tá? A gente prefere algo que a gente consiga tirar mais fácil, tá? E às vezes anel vaginal também é muito bom, tá? Mas depende muito de cada mulher, né? Nem todo mundo gosta de ficar trocando anel e assim por diante. E aí a gente passa para eventualmente alguns casos que tem a necessidade de cirurgia, tá? Primeiro, toda paciente que é igual? Não, não é. Por exemplo, já dei um exemplo de um paciente que tem pouca lesão, tem pouca dor e a gente, teoricamente, vai mais para o tratamento clínico. Tem mulheres que não sentem nada e tem uma endometriose, assim, brutal, tá?
E a gente tem que levar em consideração o quê? A idade, se tem parceiro, se congelou o óvulo, se tem endometrioma, se tem dor, se não tem dor, tá? Tem mulheres que têm os dois, tem dor e infertilidade. Tá? A gente também tem que levar tudo em consideração. A idade, se tem parceiro, se não tem parceiro, se guardou óvulos, se já tem embrião, se tem muita dor, pouca dor, se tem endometrioma bilateral, se é unilateral, como é que está o antimileriano, né? Lembre-se do antimileriano. Contagem de folículos antrais, que é o exame de ultrassom que faz do segundo ao quinto, segundo ao sétimo dia do ciclo, para ver quantos folículos tem na borda do ovário. E mulheres que eventualmente só têm dor e não têm desejo reprodutivo, ou aquelas que já tiveram filhos e agora querem resolver o problema da dor. E aí a gente parte para a cirurgia. Tá? Qual que é o melhor tipo de cirurgia? Aquela que você só faz uma vez. Tá? Esse é o melhor tipo de cirurgia. Ah, mas doutor, eu fiz cirurgia robótica. Tudo bem. Você fez uma cirurgia de endometriose através do robô. Tá? O robô foi utilizado para fazer a sua cirurgia. Agora, quem fez a sua cirurgia? Qual que é a experiência dele? Quanto tempo demorou a sua cirurgia? Tá? Ressecou todas as lesões? Você tem um relatório? Eu faço um relatório de 5 páginas de cirurgia, com foto, com tudo. Tá? Porque sempre que eu preciso eu vou atrás dele e lembro o que foi feito. Seja para mim, seja se a paciente quiser mudar de médico, depois o próximo colega ele vai ter tudo na mão, sabendo o que foi feito. Tá? Demora, é chato fazer, mas eu faço um relatório de 5 páginas. Tá? Porque eu me sinto na responsabilidade de passar para todas as mulheres o que foi feito na cirurgia delas. Ah, eu operei por vídeo, tá tudo bem, minha cirurgia foi ótima, operei por vídeo. Não é assim. Tá? Operar por vídeo, operar por robô não significa que a sua cirurgia foi boa. Tá? Isso vai depender muito da expertise de cada médico. E aí, doutor, como é que eu escolho a equipe? Uma equipe que esteja sempre se atualizando, tá? Uma equipe que normalmente esteja em ambiente universitário, porque em ambiente universitário, normalmente a gente está discutindo todos os dias. Nós temos residentes, nós temos que ensinar os residentes. Então, para ensinar os residentes, nós temos que estar atualizados, tá? Então, assim, nós estamos nessa obrigação de ensinar. E quem ensina muito tem que estar sempre atualizado. Tá? Colegas que tiveram experiência fora do país, tá? Eu fiquei 2 anos, quase 2 anos em Estrasburgo, junto com o melhor cirurgião que todos consideram, né? Um professor francês que hoje está em Dubai. Tá? Foi ele que me ensinou. Ou seja, abandonei tudo que eu tinha aqui. Abandonei a família, abandonei esposa, que na época era namorada, perdi muitos aniversários, perdi muitas festas, perdi tudo, para ir atrás de algo que eu buscava, eu fui buscar o melhor, entendeu? Então assim, procurem por equipes que tenham esse know-how, tá? Que tenham essa expertise, que estão sempre aí aprendendo, se atualizando e assim por diante, tá? Isso é muito importante. Tá? E aí, como é que é a cirurgia? Cirurgia de remoção de focos. Ah, mas é uma cirurgia de excisão? Gente, existe a endometriose profunda, existe a endometriose superficial. Toda aquela endometriose que ela é vista em exames de imagem, ela é uma endometriose profunda propriamente dito. Precisa, para aquele microfoco, que é micro, 0,1 milímetros, sair retirando? Não precisa, tá? Então assim, ele é um microfoco, tá? Ele tem 1 milímetro, a pinça tem 5. Qualquer energia que eu entregar lá, ele vai queimar esse foco. Agora, para queimar esse foco superficial e ter a certeza que ele é superficial, precisa do quê? Experiência. Então assim, na grande maioria das vezes a gente faz a cirurgia que todos conhecem como excisão, que é o quê? Liberar todos os órgãos, as partes nobres e retirar a doença como um todo, que é a cirurgia de excisão. É isso que tem que ser praticado. Um ou outro microfoco, ele pode ser coagulado. Por quê? Esse microfoco, normalmente, quando o sistema imunológico está ali bombando e está saudável,
esse microfoco de endometriose, o sistema imunológico dá cabo. Entendeu? Tá? Então, assim, a cirurgia que é praticada é uma cirurgia de excisão, uma cirurgia de retirada de foco. Tá? Assim, aquele microfoco, ele pode ser cauterizado, sim. Tá? Não se confundam com isso. Tá? Eu vi o melhor cirurgião do mundo, a gente fazia isso lá na França. Operamos milhares e milhares de pacientes que vinham de toda parte do mundo. Tá? Então, assim, até porque existem áreas na pelve que são extremamente nobres. E às vezes, por um microfoco, se eu for fazer uma cirurgia super complexa de excisão para tirar um microfoco e se eu danificar um nervo, às vezes essa paciente ela pode ficar incontinente para o resto da vida, ou supercontinente, ter que usar sonda para o resto da vida por conta de um microfoco que eu poderia ter cauterizado e eu fui lá, retirei tudo por completo, mas ele teria sido dado cabo se eu tivesse só cauterizado o microfoco. Tá? Em contrapartida, se eu tenho grandes lesões perto de áreas muito nobres, eu preciso expor para a paciente, expor para a mulher que eu vou mexer numa área muito delicada. E aí conversar com ela, se eu estou mexendo numa área muito delicada, que às vezes faz o controle de movimentação da perna, faz o controle da bexiga, ela tem que estar ciente de uma possível complicação funcional. Tá? E aí, andando um pouquinho mais, o que mais traz temor nas mulheres? A tal da bolsinha, ou seja, cirurgia intestinal. Tá? Grande maioria das mulheres vão ter um nódulo de endometriose no intestino quando tem, e esse nódulo está próximo do colo do útero, ali a 8 centímetros da borda anal. Tá? A gente faz um cálculo do ânus até o nódulo e a média de 8 centímetros. Tudo que tiver abaixo de 5 são nódulos que são mais perigosos, como nós falamos. Tá? São nódulos mais baixos. Tá? Esses nódulos a gente tem que ter um pouco de atenção. A única paciente que eu tive que fazer ileostomia, ela tinha um nódulo baixo. Tá? Mas tivemos inúmeras outras pacientes que tinham nódulo baixo e não precisou fazer nada. Tá? Então nós temos 3 tipos de cirurgia principais no intestino. Quando a lesão é muito pequena, nós fazemos uma raspagem, que é o shaving, e reforçamos a parede do intestinal com sutura. O segundo, quando é um nódulo um pouco maior, tá? Às vezes esse shaving não é suficiente. E nós utilizamos um grampeador circular, tá? Ele entra pelo ânus, ele abre, nós colocamos a parede intestinal anterior dentro dele e ele morde a parede intestinal anterior. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, se eu estivesse dando essa mordida. Ele entra por dentro e ele morde. E aí fica essa cicatriz aqui, com grampeamento, tá? Essa é a ressecção discoide. Posso até eventualmente fazer uma dupla discoide, se tiver só mais um pouquinho de lesão. E eu faço 2 vezes isso aí no mesmo local. Quando eu tenho um nódulo muito grande, ou vários nódulos, aí a gente tem que ressecar um pedaço do intestino. E esse pedaço, ele é retirado ou por via vaginal, tá? Se tiver que abrir a vagina, ou por via retal, ou por uma incisão abdominal. Isso aí depende da situação. Tá? E são essas as ressecções intestinais que normalmente podem trazer algum problema funcional, principalmente se os nódulos forem muito baixos. Tá? E aí como é que é o pós-operatório, doutor? Se não tiver lesão intestinal, provavelmente no dia seguinte você está indo de alta. Se tiver lesão intestinal, se for só um shaving, provavelmente no segundo dia você está indo de alta. Agora, se for uma ressecção discoide com grampeador, uma ressecção intestinal, vamos precisar manter vocês um tempinho mais no hospital, colhendo alguns exames de sangue e vendo como é que vocês estão clinicamente todo dia, até poder liberar com segurança. Tá? Tem dreno? Não tem dreno. Ressecou o intestino, tem bolsinha? Não. Agora, se em algum momento ou tiver uma alteração de exame e com isso a clínica, os sintomas estiverem piorando, aumentando dor abdominal, podem ter certeza que bem provavelmente a gente vai voltar para o centro cirúrgico, tá? Porque é nesse período breve após a cirurgia que as maiores complicações acontecem. Ai, doutor, mas dá complicação? Dá, gente, tá? É raro, mas dá. Vocês atravessam a rua, esse é o exemplo que eu dou. Atravessar a rua é seguro?
atravessar a rua é seguro. Posso ser atropelado? Posso. É difícil? É. Acontece? Acontece. Tá? Mas tem gente que vai estar ali para te socorrer. Tá? E essa é a ideia. Quem promete resultados para vocês, não vai acontecer nada, eu nunca tive nada, normalmente essa pessoa não opera. Tá? Todo mundo já teve uma complicação. Tá? E a gente sabe o que é mais importante, é estar ali para vocês, tá? Informar para vocês o porquê que a gente acha que aquilo aconteceu, informar a família, tá? E tentar planejar junto com a paciente, junto com a mulher, quais vão ser os nossos próximos passos, tá? Então, essas que são... E aí, eventualmente, se a gente faz a cirurgia de novo para ver o que está acontecendo, se aquele ponto frágil ele pode ser suturado, fica tudo bem, ótimo. Se fica muito, muito, muito frágil aquela região, aí tem um problema. É aí que a gente tem que colocar a bolsinha. Porque numa região frágil, onde eu não consigo fechar com ponto, eu não posso deixar fezes passando ali, porque vai abrir de novo, e vai abrir de novo, e vai abrir de novo, entendeu? Então, é chato, tá? É bolsinha. A gente nunca quer chegar nessa situação, mas acontece. E aí, terminou a cirurgia, foi tudo bem. Como que é pós-operatório? Tá? Saiu do hospital, tá? Com 15 dias. Ó, caminhada eu já mando levantar no mesmo dia, tá? Porque ajuda o intestino a voltar a trabalhar. Agora, exercício muito pesado, vai ter que esperar um mês. Posso dar uma caminhada? Posso começar a correr? Corrida, 10 dias, 15 dias. Posso dirigir? Dirigir uns 3 a 5 dias, já está ótimo, tá? Só não façam muito esforço. A gente tem muitas pacientes que vêm de fora de São Paulo, operam, ficam 5 dias ali, às vezes até voltam para a cidade dela, pegam avião e tal, e assim por diante. Tá? E como que é o acompanhamento pós-operatório? A gente volta em uma semana para a cirurgia, para o consultório, vê como é que tá, tira ponto, vê o resultado. Eu normalmente acompanho em 3 meses, 6 meses, 1 ano e aí vai anual. E o acompanhamento é feito clinicamente, com o exame físico, com ultrassom e com ressonância magnética, tá? Foi um mega resumão do que tem de endometriose, é isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Vamos passar para as perguntas, só para eu não me ultrapassar aqui no tempo, tá? Vamos lá ver. Primeira pergunta e mais importante, essa live vai ficar guardada? Vai, tá? Então, super resposta aí. Próximo. Vamos lá. Essa é importante, não falei. Doutor, 21º pós-cirúrgico de esterectomia. Diminui a inflamação? Primeira coisa, tá? Lembrando, a gente não está aqui para tratar especificamente cada caso de vocês, porque qual que seria o ideal? Eu teria que examinar, eu teria que saber como é que foi a cirurgia e assim por diante, tá? Só uma coisa que eu não falei. Para aquelas mulheres que têm muito sangramento, muita dor ao menstruar, eventualmente têm miomas associados, muita adenomiose e já tiveram filhos, às vezes faz parte do planejamento cirúrgico retirar os focos e junto com ele retirar o útero e as trompas. Os ovários ficam, tá? E os ovários ficando, depois a gente precisa bloquear a menstruação, bloquear o ciclo ovariano. Não vai ter menstruação, mas vai ter que tomar anticoncepcional, alguma coisa assim, tá? E algumas pacientes às vezes ficam sem, que querem experimentar, tentar ficar sem, ter uma vida saudável e assim por diante, tá? Então, se foi essa a pergunta que você quis fazer, se esterectomia diminui a inflamação, se você tem endometriose, fazer esterectomia única e exclusivamente não trata endometriose, tá? Tem que tratar os focos e, junto com isso, fazer esterectomia. Aqui. Massa cística anexial paraovariana com septos. Cisto nos ovários, 3 miomas, dor pélvica constante. Primeira coisa, cisto anexial, massa anexial complexa, ela precisa ser investigada, tá? Principalmente quem tem septo, e eu estou falando de investigação cirúrgica. Obviamente você vai fazer exames de imagem, marcadores tumorais, mas assim, cistos complexos, tá? Que tenham septos, que tenham vascularização, a gente tem que excluir qualquer tipo de câncer, tá?
Endometriose pode causar câncer? Pode. É raro? É. Tá? Uma mulher que a incidência de câncer de ovário na população geral é 1,3%, tá, em mulheres. Para aquelas mulheres que têm endometrioma, cisto de endometriose no ovário, ela aumenta para 2,6, 2,4, ou seja, dobra a chance, mas ainda assim é muito baixa. Mas na vigência de qualquer cisto com septo, precisa fazer marcador, precisa investigar e assim por diante. E se você tiver com alguma equipe que tenha conhecimento oncológico, além de só endometriose, isso é melhor, tá? Por isso que justamente é o que eu faço, tá? Eu trato câncer e trato doenças benignas, porque qualquer coisa que aconteça a gente tem segurança na mão, tá? Isso que é importante. Mas precisa investigar, tá? Precisa investigar porque esse cisto complexo talvez é o que mais preocupa, tá? E sequência, perda de peso e falta de menstruação também faz parte da endometriose. Às vezes esses cistos eles dão uma bagunçada no ciclo menstrual, tá? Mas se você tem dor, pesquisa endometriose e especificamente esse cisto com septo precisa dar uma olhada. Muito, muito importante. Bora lá. Bora lá, bora lá. Obstipação e endometriose. O que fazer para ter menos obstipação? Primeiro, tá, pode ser uma coisa funcional. Então, assim, você vai ter que fazer uma mudança completa, eventualmente, da tua dieta, não sei como é que tá. Fibras, tá? Também grãos, bastante água. Às vezes é algo constitucional, assim, é algo da pessoa, é algo fisiológico da pessoa. Ela tem uma dificuldade ao evacuar, é mais ressecado, é mais difícil e tal. Exercício físico adianta bastante, tá? Caminhada adianta bastante, porque aumenta a peristalse intestinal, mas se é um quadro mais avançado, sugiro muito você procurar um especialista coloretal, procurar uma nutricionista, tá? Eles têm todas as ferramentas específicas e têm um know-how maior para tratar essa constipação intestinal, tá? Lembrem, constipação às vezes não tem nada a ver com endometriose. Mesmo que a gente trate a endometriose, não vai melhorar a constipação, tá? Então isso é uma coisa às vezes intrínseca da pessoa. Lembrem, pessoal, perguntinhas na caixinha, tá? Não vou responder nada que tiver fora. Acho que aqui está no meio... Interrompeu. Eu tenho endometriose, endometrioma, adenomiose, 45 anos, em outubro tive que fazer uma cirurgia, aí interrompeu. Não veio mais. Então, nesses casos, por exemplo, endometrioma, adenomiose, 45 anos, se você já teve filhos, tá? Quem tem muita adenomiose, às vezes a gente até sugere, não é obrigatoriedade, mas a gente sugere a retirada do útero. Bora lá. Cadê? Uma pergunta da Mari aqui. Mari, querida. Doutor, logo após o parto já volta a tomar progesterona? Ou volta a tomar depois de quanto tempo após o parto? Pode tomar, Mari. Idealmente, fala com a Andrea, tá? Para quem está amamentando, normalmente a gente orienta Cerazete, que tem mais baixa dose, tá? E é justamente único e exclusivamente pelo fato de você estar amamentando, tá? Eu também não sei se logo após André já colocou um DIU, tá? Então é importante também para bloquear. Espero que você esteja bem. Um beijo. Aqui da Kátia. Tenho endometriose e adenomiose, na ressonância não aparece nenhum foco. Já retirei um ovário, no outro retirei focos. Nunca apareceu nada nos meus exames. É normal sentir falta de força na perna esquerda? Fico com a perna muito bamba e até chego a cair. Kátia, se assim, você fez exames que não mostravam nada e você fez a cirurgia que tinha bastante coisa, reveja onde você está fazendo esses exames, tá? Talvez não seja um lugar muito apropriado. Tá? Então pergunte para o teu ginecologista algum local que ele recomende. Se precisar, assim, se for mudar a tua vida, e que eu acho que às vezes muda, vá para outra cidade se tiver um bom especialista em endometriose para fazer os teus exames de imagem. Tá? Sobre a questão de força na perna,
quando tem endometriose que acomete ali nervos que controlam a perna, ou próximos a ele, a gente vai pensar muito mais em dificuldade de fechar a perna, que é a adução da coxa, porque é onde está muito relacionado ao nervo obturador, tá? Que ele controla a coxa, controla os músculos internos da coxa, tá? Não é a parte anterior. Se for a parte anterior, é o nervo femoral, então tem implante muito mais alto. Para pegar o nervo ciático, que é a parte posterior da coxa, aí é um nervo muito mais profundo, então tem que ter endometriose muito mais profunda, tá? Então dá uma olhadinha nisso aí, fraqueza na perna, não é um sintoma muito típico de endometriose, mas se durante a tua menstruação você sentir essa dor e a fraqueza piorar durante a menstruação, pede para o teu médico pedir uma ressonância, pede para avaliar essa parte de inervação, ver nódulos profundos e assim por diante. Bora lá. Eu me empolguei na explicação, aí deixei pouco tempo para a pergunta. Pessoal, quando for fazer uma pergunta, não façam várias vezes ou não quebre a pergunta em muitas vezes, porque fica partido para a gente, às vezes entra uma pergunta no meio, então dá uma bagunçada. O mesmo aqui da Kátia. Eu coloquei implanon ano passado, vai fazer um ano que fiz cirurgia retirada de focos de endometriose. Tive que começar a tomar uma pílula junto com o implanon para controlar as hemorragias na menstruação. Esse mês tive hemorragia e foi pior do que já senti. É normal sentir essa dor? Kátia, não sei quantos anos você tem, tá? Se você já teve filhos, não sei se eventualmente... normalmente a gente indica a retirada do útero na falha do tratamento clínico, mas assim... Até você chegar nesse ponto, existem várias opções para a gente exaurir aí esse sangramento contínuo, tá? Bloqueio com implante, não estou falando do implanon, tá? Às vezes o implanon deixa sangrar. E lembre-se, toda vez que vocês têm um método contraceptivo diferente, existe um período de adaptação que às vezes vai de 3 a 6 meses, tá? Não esqueçam disso. E durante esse período de adaptação, a gente pode lançar mão de uma progesterona a mais, tá? De anti-inflamatório, de transamin, entre milhares de outras coisas, tá? Então, e aqui, ó, esse mês tive hemorragia, foi a pior dor que eu já senti. É normal sentir essa dor? Não é legal, não é o que a gente queria, tá? Então, assim, vê com o teu médico. E desculpa, eu não sei qual a tua idade, não sei se você teve filhos ou não para considerar a questão da retirada do útero, tá? Mas existem algumas opções aí para a gente poder controlar. Vamos trocar aqui. Próximo. Aqui. Endometriose profunda com aderência, compromete 20% do intestino, gravidez recente, meu bebê tem 7 meses. Posso esperar quanto tempo para cirurgia? Nesse caso, o grampo funciona? Milena, eu sou pai, eu sei quanto a maternidade é difícil e muito mais difícil para as mulheres. Então, assim, 7 meses tá o teu bebê, tá? Fique tranquila, converse com o teu médico para bloquear a menstruação. Provavelmente você está amamentando só com progesterona. Fique tranquilo em esperar mais um pouco, tá? Não precisa correr para a cirurgia. Claro, se você tiver situações extremas onde o ureter está dilatado ou o intestino está quase fechando, essas aí são situações de maior urgência, tá? Aí eventualmente tem que abreviar o tempo para a cirurgia. Mas se estiver tranquilo, 20% do intestino normalmente não tem nem dificuldade para evacuar. Tá? Então, assim, pode esperar. Te dá uma noção de tempo, a gente não sabe, tá? Mas pelo menos nos próximos 6 meses eu faria uma nova avaliação, tá? E tentaria fazer a cirurgia entre 6 meses a 1 ano, tá? Se tiver estável, não estiver te atrapalhando, pode esperar mais um pouquinho. Mas lembre-se, gente, eu não tenho como examinar vocês, então a melhor coisa a se fazer é vocês conversarem com o médico de vocês. Infertilidade pode ser endometriose? Pode. Tá? 50% dos casos de infertilidade são por conta da endometriose. Fiz cirurgia de endometriose profunda no intestino, 4 centímetros. Depois tive 2 abortos.
um com 17 semanas e um com 4. Pode ter relação com endometriose? Olha, o de 17, tá? É difícil, tá? Às vezes a gente tem algumas alterações genéticas, algumas malformações que levam à questão do abortamento, às vezes até os tardios, como você demonstrou, tá? É muito importante que vocês conversem com o médico de vocês, se tem adenomiose, se não tem, qual a causa desses abortamentos, se tinha alguma alteração genética. Mas assim, endometriose ela traz mais dificuldade ao engravidar, tá? Adenomiose também. Agora, causar abortamento, tá? Principalmente abortamento tardio, assim, é muito, muito difícil, tá? A adenomiose ela dificulta a implantação do embrião no útero, ou seja, ele está muito pequenininho, tá? Eventualmente 4 semanas, às vezes pode até ser. Mas lembre-se, de cada 100 mulheres que engravidam, às vezes 25% delas abortam, às vezes a gente não sabe por quê, tá? Isso é normal do ser humano, tá? Aqui. Uso Mirena, não cortou minha menstruação, sinto muita dor, até desmaio. Isso pode piorar? Depende, vai ter que conversar com o teu médico, tá? Mas assim, não é para todo mundo que o Mirena bloqueia completamente a menstruação, tá? Às vezes 20% aí consegue o bloqueio completo. A grande maioria vai ficar com um escapezinho, um sangramento borra de café, assim por diante, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta interessante, que nós já passamos de 1 hora de live. Não. Retirar os ovários seria uma solução para endodiafragmática, uma vez que a reconstrução já foi feita, mesmo que precise fazer a reposição hormonal? Olha, sendo pela tua imagem, estou imaginando que seja uma pessoa jovem, eu não recomendaria a retirada dos ovários em momento algum, tá? Os ovários têm uma produção hormonal importantíssima. Retirar os ovários significa que você vai aumentar o risco cardíaco, vai aumentar o risco de AVC, vai aumentar N fatores, inclusive menopausa precoce, você vai ter osteoporose e assim por diante, tá? Retirar os ovários, assim, durante cirurgia, a gente nunca cogita fazer isso, só se tiver alguma suspeita de doença maligna. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mega live. Eu procurei falar do A ao Z, tá? A gente não consegue trazer todas as variabilidades dos casos aqui. Falei do que é endometriose, das teorias, de como é que a gente atende o paciente, como é que a gente examina, quais exames a gente pede, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, pós-operatório, acompanhamento, tratamento multidisciplinar, físio, exercício físico, alimentação, nutri e assim por diante. Essa live vai ficar salva. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa super live aí para finalizar o Março Amarelo. Daqui 2 semanas acho que eu tenho uma live com uma outra colega, tá? A doutora Larissa, que é da Vida Bem-vinda. Também vamos falar sobre endometriose, adenomiose, miomas, alguns casos. E a live vai ficar salva, eu só não vou postar logo de imediato, mas depois vocês vão ver aí no feed. E para quem não tiver visto, algum colega, se vocês acharem interessante, compartilha, tá? Que tem muita informação valiosa. E pode deixar que a gente vai fazer mais lives ao longo do ano, que eu sei que vocês gostam bastante, tá bom? Um beijo, boa noite, boa quarta-feira, boa semana e um abraço a todos.